glória a Deus por estarmos aqui, tendo a certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Irmãos, é bem verdade que a palavra de Deus, ela está ardendo muito dentro de mim. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. O capítulo 18, glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Oh, aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. A partir do versículo 1. Eu creio que você abriu sua Bíblia, que você encontrou o texto. E assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem pode dizer amém? Aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja nesta noite. Desistir é coisa do homem. Desistir é coisa da mulher. Desistir é coisa do ser humano. Mas desistir não é coisa de Deus. Deus não gosta de desistir dos seus projetos. Deus não gosta de desistir dos seus planos. Deus não gosta de desistir das suas promessas. A desistência não faz parte do caráter, das características de Deus. Ele insiste até onde for possível. E quando se torna impossível, Ele encontra uma solução. Ele dá um jeito, Ele abre a porta, mas não desiste do seu projeto. Porque desistir não é coisa de Deus. Deus não gosta de desistir. Isso é tão verdade que observamos desde o princípio de todas as coisas. Quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, Ele olhou e disse que era bom. Cadê o povo que lê Bíblia? Quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele olhou e disse que era bom. Mas quando Deus cria o ser humano, Ele não somente diz que era bom. Ele ama o ser humano com um amor que a eternidade nunca viu. Ele amou o ser humano com um amor que palavras não são capazes de descrever. Ele amou o ser humano com um amor que deixou o universo pasmado, com o tamanho amor que Ele amou o ser humano. Amou tanto que Ele deu o maior bem que o ser humano pode ter, que é a presença de Deus. É a presença de Deus. Mas conhecemos bem que uma tragédia aconteceu. E atenção, eu falo de uma tragédia, porque pecado não é pequena coisa. Pecado não é pequena falha. Pecado é tragédia. Pecado é tragédia. Quando o homem e a mulher decidem virar as costas para Deus e abraçar os desvios que saiu da boca da serpente, o ser humano peca contra o seu Criador. O ser humano peca contra o seu Deus. O ser humano peca contra o seu Senhor. Deus deu tudo. Ele deu a vida. Ele deu sua presença. Ele deu tudo
Mas mesmo assim o ser humano virou as costas para ele. Mesmo assim o ser humano o deixou. Mesmo assim o ser humano virou as costas para ele. O Senhor tinha todos os motivos para desistir de Adão, desistir de Eva, desistir da humanidade e consequentemente desistir de mim, desistir de você, desistir de todos nós, desistir do projeto. Ele tinha todos os motivos, mas Deus não gosta de desistir. Ele não gosta de desistir dos seus projetos. Ao invés de desistir, ele investe. O ser humano é expulso do jardim do Éden. E mesmo já não tendo mais a comunhão que tinha no jardim, a misericórdia ainda a acompanhava. A bondade ainda a acompanhava. O amor de Deus ainda a acompanhava. Os olhos de Deus lá no céu ainda olhavam para a terra e contemplava o seu projeto, não querendo desistir. O terceiro filho de Adão e Eva foi Sete. Sete gerou a Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalel, Malalel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Da descendência de Sem, chegamos em Abraão, patriarca do Senhor. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem 12 filhos, um desses 12 filhos foi José, colocado por Deus na posição de governador do Egito. E através de José, a família de Jacó desce para a terra de Gósen, no Egito, para serem poupados da grande fome que estava assolando toda a terra naquela época. E uma pequena família, que era a família de Jacó, se multiplicou sobremaneira e se tornou uma grande, numerosa e poderosa e forte nação. Durante um período de 430 anos no Egito. A escravidão chegou. O povo clamou a Deus por libertação. O Senhor levanta um libertador, Moisés, e arranca o seu povo com mão forte da terra do Egito. Abre o mar vermelho, o seu povo passa, e o exército de Faraó sucumbe sobre as águas. Sob a liderança de Moisés, eles caminham 40 anos no deserto para aprender a não murmurar, para aprender a confiar, para aprender a depender de Deus, para aprender que caminhar com Deus, as coisas têm que ser do jeito que Ele diz que é para ser. Aquela geração murmuradora, pecaminosa, morre no deserto. Mas o projeto de Deus precisava continuar. Porque Deus não gosta de desistir dos seus projetos. Passada a liderança de Moisés como aquela geração que saiu do Egito e sucumbiu no deserto, levanta-se uma nova geração que agora, sob a liderança de Josué, vão atravessar o Rio Jordão, entrar na terra de Canaã e começar a conquistar o território. Passado o tempo de conquista, através da liderança de Josué, vem o período dos juízes. Um período de decadência espiritual terrível. O povo, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deus continuava tendo motivos para desistir do projeto, mas Ele não gosta de desistir. Ele continuou levantando os seus juízes e dando livramento ao seu povo. Passados 300 anos, o povo pede ao Senhor um rei. E o Senhor levanta o último juiz e primeiro profeta da nova geração, Samuel, para ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul, Davi. E depois de Davi, Salomão, seu filho, assume o reinado. Conhecemos que no reinado do filho de Salomão, Roboão, o território do povo de Deus é rachado ao meio. Reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. E reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. O Senhor levantou profetas. Profetas que foram perseguidos e oprimidos pelo próprio povo. Porque o povo continuava mergulhado em seus pecados. O Senhor levantou profetas para que o povo se voltasse para Ele, para que o povo abandonasse os seus maus caminhos, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Mas mesmo assim,
Mesmo Deus usando os profetas, mesmo Deus não querendo desistir do projeto, o povo continuava seguindo seus maus caminhos, o povo continuava com o coração rebelde e obstinado, o povo continuava se afastando do Senhor cada vez mais. E o interessante é que nas festividades judaicas, todos estavam reunidos em Jerusalém para fazer o culto, mas o coração estava longe do Senhor, mesmo não perdendo as festividades. O coração estava longe do Senhor, mesmo estando todos nas festividades, nos cultos, no templo em Jerusalém. Mas o Senhor olhava de lá de cima e se desagradava do povo. O pecado estava chegando no limite da misericórdia de Deus, e quando chegasse, Deus não poderia mais tolerar. Porque se tem uma coisa que não é negociável, é a santidade de Deus. Ele não negocia a sua santidade. Já pensou que bagunça? O povo de Deus em pecado e a presença de Deus no meio? Jamais! Irmão, do mesmo jeito que 1 mais 1 é igual a 2, e não há quem diga que seja outro resultado, se disser está confuso da cabeça. Do mesmo jeito que 1 mais 1 é igual a 2, e é um fato e é uma verdade, existe um outro fato e uma outra verdade que é inegociável. Se o pecado entrar, a presença de Deus sai. Do jeito que 1 mais 1 é igual a 2. Do jeito que o que você respira é oxigênio. Do mesmo jeito que as coisas que são reais, as coisas que são verdade, as coisas que são fato, da mesma forma, quando o pecado entra, a presença de Deus sai. O que fazia do povo de Israel ser povo de Deus era a presença de Deus. Eles não eram mais bonitinhos que as outras nações. Eles não eram mais queridinhos que as outras nações. Eles não eram mais bonzinhos que as outras nações. O que fazia Israel ser povo de Deus é que eles tinham a presença de Deus. Se a presença de Deus sai de um meio de um povo, aquele povo é povo de seja lá do que for, mas não é povo de Deus. Se a presença de Deus sai do meio de uma congregação, a congregação pode ser habitada pelo que for, mas não é habitada por Deus. O que faz de Israel ser povo de Deus é que eles tinham a presença de Deus, mas quando o pecado se instala, a presença de Deus sai. Deus tinha tudo para desistir. Desde o Éden e toda a história do povo de Israel, ele tinha todos os motivos para desistir, mas mesmo assim ele não desistiu, porque Deus não gosta de desistir dos seus projetos. O povo de Israel é atacado pelo Império Assírio, que destrói tudo e não resta pedra sobre pedra. Mas para o reino do sul, Jerusalém, Judá, ainda havia uma chance. Por isso o Senhor abre a boca do profeta Jeremias e diz: fala para o povo de Judá e Jerusalém que se arrependam dos seus maus caminhos, que abandone os seus pecados, que se volte para mim, para a minha presença voltar para o meio de vocês. Se o pecado continuar normalizado dessa forma, a destruição chegará, porque eu não vou negociar a minha santidade com vocês. Mesmo assim, o povo perseguia o profeta Jeremias, oprimia o profeta Jeremias, não queria ouvir a mensagem que ele tinha para dizer. Mas mesmo assim Deus não desiste. Chegamos no capítulo 18. A palavra do Senhor vai até Jeremias, irmão, não aguento. Jeremias começa a ouvir a voz do Senhor, Deus dizendo para ele: levanta-te e desce para a casa do oleiro. Isso aqui não é uma parábola. Isso aqui não é um sonho que o profeta teve. Isso aqui não é uma visão que o profeta recebeu. Isso aqui é um fato que aconteceu. Deus diz a Jeremias: desce na casa do oleiro. Foi em visão, foi em sonho? Não, ele de fato, literalmente foi até a casa de um oleiro. Foi até uma olaria. Essa expressão é tão importante na Bíblia Sagrada que há mais de 30 palavras hebraicas relacionadas à olaria. Porque a manufatura de cerâmica era a principal indústria do Oriente naquele tempo. Jeremias foi para uma olaria. Lá em Jerusalém havia muitas olarias. Como aqui em Maceió nós temos muitas padarias.
Nós temos muitos supermercados, não temos? É muito difícil você ir num bairro e um bairro não tem uma padaria. É muito difícil você ir num bairro, um bairro não tem uma casa lotérica. Da mesma forma que essas coisas são comuns aqui, uma padaria, uma loteria, um supermercado, lá, uma olaria era algo muito comum. Acredita-se, pela arqueologia bíblica, que a cada 2 ou 3 ruas havia uma olaria. Havia uma olaria. E o Senhor disse para Jeremias, vai lá, desce lá na casa do Orelho, vai lá na olaria que eu tenho uma palavra para você pregar para o meu povo. A olaria era um lugar reservado. Era um lugar reservado, porque o trabalho do oleiro é um trabalho do secreto. Oh, meu Deus, a palavra está chegando, glória a Deus. O trabalho do oleiro é um trabalho que acontece no secreto. Não é um trabalho como do agricultor, do pecuarista, que pode ser feito a céu aberto. Não, o trabalho do oleiro é trabalho no secreto. O trabalho do oleiro é trabalho no oculto. O trabalho do oleiro é trabalho no particular. Olaria é lugar reservado. Jeremias chega lá, não sei se sentado, em pé, como é que ele ficou? Eu sei que ele chegou na olaria e ele começou a observar o trabalho do oleiro. Como é que o oleiro trabalhava? Ele saía da sua casa, ia na olaria, abria a olaria e ia começar a trabalhar. O oleiro, ele ia num lugar que nós chamaríamos de lamaçal. Lá só tinha barro, eita glória, lá só tinha argila. Quem olhava de longe, olhava para aquele lugar cheio de barro, de argila e dizia, aquilo ali não serve para nada. Mas o oleiro olhava e dizia, ali é matéria-prima para eu trabalhar. Tem gente que já abriu um sorriso, é porque já está entendendo a palavra. Sabe aonde o oleiro foi lhe achar? Não foi no palácio não, foi no lamaçal, foi no meio do barro da terra, foi no meio do pó da terra. Foi lá que o oleiro me encontrou, foi lá que o oleiro me achou. Foi lá. Ele me viu quando eu ainda era informe. Qual é a forma que um barro tem? Barro não tem forma de nada. Qual é o formato que o pó tem? Pó não tem formato de nada, é uma matéria-prima informe. Aí vem o profeta Jeremias, já foi lido aqui. Oh, meu Deus, como eu amo tua palavra. O Senhor disse para ele, eu te vi no ventre da tua mãe, Jeremias. E o salmista escreve no Salmo 139, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. É maravilhoso, irmãos. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Quando a irmã está grávida, quando a mulher está grávida, qual é a ansiedade dela? Eu quero que o meu filho nasça para eu ver o rostinho dele. Não é assim, irmãs? Um dia eu vou viver isso, mas vocês já viveram. Vocês sabem, né? Os 9 meses. As pessoas dizem que, eita, como passou rápido, mas só a mãe sabe o quanto aqueles 9 meses demorou, pela ansiedade, pela expectativa do bebê nascer, ela vê o rostinho do bebê. Irmão, isso aqui é um mistério sensacional, não aguento. O menino está na barriga dela e ela não conhece ele. Ela tem que esperar ele nascer para poder ela conhecê-lo. O menino está na barriga dela, está dentro dela e ela não conhece ele. Mas o Senhor vê a criança dentro do ventre da sua mãe, ainda informe. Deus te viu antes de você ser você. Deus te viu antes de você ser formado. Quando eu e você éramos pó, éramos barro, matéria informe, o Senhor nos viu, Ele nos viu. Já é motivo de você sair daqui glorificando. Deus olhou para você, Deus viu você, e a partir deste momento o Espírito Santo brada nos meus ouvidos espirituais que Ele está fazendo cair por terra prisões de ansiedade, prisões de complexo de inferioridade, prisão de sintoma depressivo no meio de jovens e adolescentes que chegaram aqui nesta noite.
É mentira do diabo que você não tem valor. Deus viu você antes sequer de você ser formado no ventre da sua mãe. O oleiro vai lá, pega um punhado de barro. Eita, como o Senhor está aqui nesta noite, meu Deus. Se eu pudesse, eu deixava esse microfone aqui, ia correr na porta, voltava, corria na porta, voltava, corria na porta e voltava, corria na porta e voltava, mas eu não posso. Aleluia. Ele pega um punhado de barro, ele leva para a olaria. Irmão, que negócio lindo, que negócio lindo, que negócio lindo. O oleiro sentava num banquinho. E como é que acontecia esse trabalho? Coisa linda. Como é que acontecia este trabalho do oleiro? O oleiro sentava num banquinho. E ali havia um instrumento para ele trabalhar, que eram as rodas. Diga comigo, rodas. Havia uma roda embaixo, uma haste e uma roda em cima. Eita, glória a Deus. O oleiro sentava num banquinho, próximo às rodas. Com o seu pé, ele iria girando a roda de baixo. Movimento ligeiro, porque o oleiro, ele trabalha com prazo. Ele trabalha com tempo, ele trabalha com projeto, ele trabalha com agenda. O movimento dos pés do oleiro na roda de baixo era rápido. E esse movimento giratório, através da haste, tudo isso de madeira. Tudo isso de madeira, oh glória. Esse movimento giratório do pé do oleiro na roda de baixo, o movimento giratório através da haste era transferido para a roda de cima. Vocês estão visualizando? Vocês estão conseguindo ver? Oh glória, aleluia. Eu disse, Espírito Santo, faz eles ver, faz eles ver, faz eles ver. Eita, faz eles verem as rodas com o movimento giratório no pé. A haste girava também e fazia com que a roda de cima também girasse. O oleiro colocava o barro em cima da roda de cima, ia girando o pé, ia movimentando a roda. Conforme a roda ia movimentando, era só ele moldar. Do jeito que ele quisesse. Ele ia girando o pé, a roda de baixo. Através da haste, girava também a roda de cima. Aquele movimento giratório fazia com que a roda de cima girasse. O barro ali em cima, o movimento giratório, era só o oleiro colocar as mãos e moldar da forma que ele quisesse. Era assim que acontecia. Há uma palavra de Deus para você nesta noite. É você que já entendeu que o oleiro lhe viu lá no lamaçal, que o oleiro lhe viu no meio do barro, que o oleiro lhe viu quando você ainda nem tinha nascido, que o oleiro lhe viu quando você ainda era barro, pó informe. Escuta o que a palavra do Senhor diz nesta noite. Você é barro em cima da roda, na mão do oleiro. Isso quer dizer o quê? Que ele trabalha na tua vida do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar bom, do jeito que ele gostar, do jeito que ele entender que quer fazer. Eu e você somos barro na mão do oleiro, assim como o povo de Israel era barro na mão do oleiro. E o oleiro ia formando um vaso da forma que ele quisesse formar. E fazia um vaso lindo. Um vaso que podia ser usado para a cozinha, um vaso que podia ser usado para decoração. Conforme a criatividade do oleiro para dar forma e utilidade àquele lindo vaso que ele estava fazendo. Depois que o oleiro formava o vaso, a partir do barro, ele colocava aquele vaso formado no fogo para ganhar resistência, tirava do fogo, colocava para descansar na prateleira e depois aquele vaso era usado para aquilo que foi feito pelo oleiro. Era para ser assim. Era para ser assim a história. Mas o que Jeremias viu, não foi assim que aconteceu. Está escrito que o vaso de barro que estava na mão do oleiro, ele se quebrou. Não era para quebrar. O oleiro ia moldar o barro, fazer o vaso e usar o vaso. O oleiro ia moldar o barro, fazer o vaso e usar o vaso. Não era para ter quebrado, mas quebrou. Aí aqui, irmão, há um paradoxo.
Porque por muito tempo eu ouvi, talvez você tenha ouvido também, que se quebrar na mão do oleiro é bom. Você já ouviu isso? Se quebre na mão do oleiro como vaso de barro. Não é uma interpretação muito correta. Aqui diz que o vaso se quebrou. Já ouvi muito falar, você tem que se quebrar na mão do oleiro, porque se quebrar na mão do oleiro é sinal de humilhação. Não é, não. Quando nós vamos no original hebraico, a palavra aqui para quebrar é shawat, que significa estragar. O vaso quebrou porque estragou, ficou ruim. O vaso quebrou porque estragou, ficou ruim. Quando o oleiro via que aquele barro não estava prestando para fazer o vaso que ele queria, ele lançava fora. Ia lá no lamaçal, pegava outro punhado de barro para fazer o vaso que ele queria fazer. Porque o primeiro punhado de barro não prestou, estragou. Mas esse oleiro não. Ele voltou a trabalhar naquele barro estragado. Fosse outro, jogava fora. Fosse outro, lançava no lixo. Fosse outro, deixava para lá e começava outro projeto. Mas esse oleiro não. Ele disse, eu não desisto. Eu não desisto de você. O oleiro tornou a trabalhar naquele vaso. O vaso estragado. O vaso que na mão do oleiro ele se quebrou, ele se estragou. E por quê? Irmão, entenda. O movimento da roda era muito rápido. Muito rápido. A mão do oleiro ia ali moldando. Mas o movimento da roda era muito ligeiro. O barro, para ser formado no vaso, ele tinha que ser, olha, maleável. Onde o oleiro apertasse, era apertado. Onde o oleiro fogasse, era afogado. Do jeito que o oleiro fizesse, ia ser feito. O barro, ele tinha que ser, olha, mole. Se o barro fosse duro, na velocidade, no movimento giratório daquelas rodas, o barro quebrava, o barro ficava estragado, o barro ficava ruim, porque era barro duro, barro que estava resistindo ao trabalho do oleiro. Tu está entendendo? Se tu continuar esperneando, reclamando, murmurando e fugindo, resistindo da obra que o oleiro quer fazer na tua vida, tu vai estragar. Porque o barro, para ser moldado em vaso glorioso, na mão do oleiro, o barro tem que ser mole. É o oleiro dizendo, vai ser assim. Sim, senhor. E vai ser para cá. Sim, senhor. E faça assim. Sim, senhor. Aqui não. Sim, senhor. O barro tem que ser mole. Tem que ser mole, tem que ser mole, tem que ser mole. Oh, já vejo lágrimas nos olhos de alguém. É o Espírito Santo fazendo a palavra penetrar dentro de você. Você está resistindo. Você está resistindo ao trabalhar do oleiro na tua vida. Cuidado. Barro duro quebra e fica estragado. Pare de resistir ao trabalhar do oleiro na sua vida. Pare de resistir ao trabalhar do oleiro na sua vida. O movimento da roda, o movimento giratório é muito rápido. O oleiro tem habilidade no que ele está fazendo. É rápido, é rápido, é rápido, é rápido. Ele está trabalhando, ele tem um projeto para fazer. Ele tem um projeto para realizar. Ele tem um projeto para concretizar. Para ele fazer do barro um vaso, o barro tem que ser mole. Não pode resistir à vontade do oleiro. Não pode resistir ao trabalhar do oleiro. Não pode resistir ao que o oleiro quer fazer na tua vida. O oleiro diz, perdoa, e tu perdoa não, que perdoar é ser besta. O oleiro diz, lança fora esse ciúme. Não, eu tenho que guardar o que é meu. O oleiro diz, lança fora essas amarguras do passado, essas mágoas do passado. Não, porque me fizeram mal. Resistindo à vontade, ao trabalhar do oleiro. Eu dei apenas alguns exemplos.
É o Espírito Santo que vai falar aí no seu coração. Como é que você tem resistido ao trabalhar do oleiro na sua vida? É o Espírito Santo que vai trazer aí a sua mente. Como é que você tem resistido ao trabalhar do oleiro na sua vida? Esses dias Deus falou comigo através desta palavra. Rebeca Helena, eu estou tentando fazer uma obra na tua vida e tu está igual barro duro. Resistindo. Cuidado. Barro que resiste ao trabalhar do oleiro quebra, fica estragado. Aí vai ter que ser amassado e o processo vai doer mais. Não é melhor obedecer? Porque desistir de você ele não vai. Desistir de você ele não vai. Nem que você resista ao trabalhar do oleiro na sua vida. Quebrar, estragar. Tu pensa que ele vai jogar fora? Ele vai amassar de novo, quebrar de novo, movimentar de novo, para fazer outro vaso. E esse amassar do oleiro dói. Esse amassar do oleiro dói. O amassar do oleiro dói. Porque o barro quebrou, ficou estragado. Porque estava resistindo à movimentação do oleiro. A mão do oleiro, ao trabalhar do oleiro. O oleiro não vai desistir do barro. Ele vai amassar para fazer o vaso que ele quer. Mas o amassar do oleiro dói. Não é melhor obedecer? Para o povo de Israel, o amassar do oleiro foi o cativeiro babilônico. Na minha vida vai ter que ser o quê? Para eu me render à mão do oleiro. E na sua vida vai ter que acontecer o quê? Para você se render ao que o oleiro quer fazer na tua vida. O ano está acabando. O prazo está chegando ao fim. É hora de se render ao trabalhar do oleiro na sua vida. É hora de se render à mão do oleiro na sua vida. É melhor se render. É melhor se render. É melhor se render. Porque desistir de você ele não vai. Se tu continuar duro, tu vai quebrar na mão dele. Porque vai ficar estragado. Aí ele vai ter que amassar. De novo. O amassar do oleiro dói. Não é melhor tu obedecer? No final do texto, o Senhor vai usar o profeta Jeremias e vai dizer: olha, se eu falar para uma nação para se arrepender dos seus pecados e eles se arrepender, eu não vou fazer o mal que eu disse que eu ia fazer. Olha o oleiro dando chance. Não é preciso eu lhe amassar se você vir por esse caminho que eu estou lhe dizendo. Não é preciso eu amassar se você parar de resistir à minha mão na tua vida. Não é preciso eu amassar se você se render ao meu trabalhar em você. Mas continuar duro, resistindo, tu vai quebrar, vai ficar estragado e eu vou ter que amassar de novo. Para o povo de Israel foi o cativeiro. E na sua vida Deus vai ter que permitir o quê? Jovem, adolescente, obreiro, irmã. Deus vai ter que permitir o quê na sua vida? Para você se render à vontade dEle. Deus vai ter que permitir o quê? Eita, tem culto que é culto de pular, mas tem culto que é culto de se jogar no chão. Tem culto que é culto de dançar, de alegria no espírito. Mas tem culto que é culto de chorar. Nesta noite eu convido você a colocar o lenço na mão. Coloca o lenço na mão, coloca o lenço na mão. Porque o oleiro está lhe dizendo: se renda, se renda, se renda. Se renda, se renda, se renda à minha vontade. Se renda ao meu trabalhar na sua vida. Se renda ao meu trabalhar na sua vida. Estamos no dia 17 de dezembro. Eu convido você a fazer um propósito com Deus. Senhor, os últimos dias que me restam desse ano, eu vou buscar a Tua presença como nunca. Eu vou me render à Tua presença. Eu vou me entregar ao Teu trabalhar na minha vida. Eu não quero ser barro duro, barro resistente, barro que vai quebrar na mão do oleiro porque vai ficar estragado. Não, Senhor, eu quero ser barro mole na Tua mão. Eu quero ser barro maleável na Tua mão, para Tu fazer de mim o que Tu quer, para Tu trabalhar na minha vida do jeito que Tu quer, para Tu fazer a obra que Tu
Tu tens para fazer na minha vida. Fecha teus olhos nesta noite. Fecha teus olhos nesta noite. Nesses próximos 2 minutos, fecha teus olhos nesta noite. Diga para o oleiro: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo ao teu trabalhar na minha vida. Eu tenho resistido, eu tenho corrido, eu tenho fugido, eu tenho endurecido o meu coração. Mas a partir de hoje eu vou me render, eu vou me render. Eu sei que tu está me vendo, Senhor. Eu sei que tu me escolheu, Senhor. Diga, diga. Eu estou dando algumas palavras para você fazer a sua oração aí. Vá usando essas palavras que eu estou dizendo para se inspirar e então fazer a sua própria oração para o Senhor oleiro que está aqui nesta noite. Continue orando, se inspirando com estas palavras. Oleiro, eu sei que o Senhor me viu, que o Senhor me olhou, que o Senhor me contemplou quando eu era informe. O Senhor me trouxe para a tua casa, para a tua olaria. Quer fazer uma obra na minha vida. Eu tenho resistido, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser. Eu quero fazer as coisas do jeito que eu acho bom. Eu quero fazer as coisas do jeito que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe. Oleiro, eu não quero ser mais um barro duro na tua mão. Porque eu ouvi nesta noite que barro duro fica, ele quebra. Barro duro fica estragado e o Senhor vai ter que me amassar de novo. Não, não, não. Eu escolho me render. Eu escolho me render. Eu escolho me render, Senhor. Eu escolho me render ao teu trabalhar na minha vida. Eu escolho me render ao teu mover na minha história. Eu escolho me render ao teu projeto, Senhor. Pois eu ouvi nesta noite que o Senhor não gosta de desistir dos seus projetos. O Senhor não gosta de desistir dos seus projetos. Para o povo de Israel, o Senhor levantou o cativeiro babilônico. E nas nossas vidas, nem que Ele tenha que levantar o cativeiro, nem que todas as portas se fechem, nem que tudo pareça que deu errado, nem que os amigos vão embora, nem que pareça que o mundo está caindo na sua cabeça, nem que a adversidade chegue. Deus não vai desistir do projeto que Ele tem na sua vida. É questão de escolha. Ou tu se rende hoje, ou o oleiro vai permitir o cativeiro para lhe amassar. Escolhe. Ou tu se rende hoje, ou o oleiro vai permitir o cativeiro para te amassar. Escolhe. Porque desistir de você, ele não vai. Ou é de um jeito, ou é de outro. Mas vir para o centro da vontade dele, você vai vir. E coisa boa é quando Deus não desiste de alguém. Coisa boa é quando Deus não desiste de mim. Coisa boa é quando Deus não desiste da minha família. Coisa boa é quando Deus não desiste da minha história. Coisa boa é quando Deus não desiste do projeto que Ele tem para eu viver. Se renda nesta noite. Se renda nesta noite. Se renda, se renda, se renda. Se renda, se renda. Amanhã na escola, no trabalho, quando perguntarem para você, ó crente, qual foi a palavra do culto ontem? Você vai dizer, foi rendição. Eu tive que me render à mão do oleiro para ele fazer o projeto que ele tem na minha vida. Eita glória! Aleluia! E enquanto você vai se rendendo nesta noite, a água do oleiro vai descendo sobre o barro. A água do oleiro vai descendo sobre o barro. A água do oleiro é símbolo do Espírito Santo de Deus. E Ele vai renovando o seu interior. E Ele vai fazendo transbordar a devoção, o quebrantamento, o arrependimento, a humilhação, as lágrimas, as orações sinceras.
Se renda nesta noite ao que o oleiro quer fazer na sua vida. Se renda nesta noite ao que o oleiro quer fazer na sua vida. Se renda nesta noite ao que o oleiro quer fazer na sua vida. Jovem, eu lhe dou um conselho, é melhor você se render logo ao que Deus tem na sua vida. Porque quando eu tentei fugir, Deus me apertou e quase que eu perco a cabeça fora. É melhor se render. Se render, minha irmã. Se render, meu irmão. Se render, jovem. Se render, se render, se render ao projeto que o oleiro tem na sua vida. Se renda nesta noite. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. A oração que você começou aí, você e eu vamos continuar através desse louvor. Rendendo-nos, 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 rendendo-nos. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo ao teu trabalhar na minha vida. Eu quero me render esta noite ao teu trabalhar, ao teu trabalho, ao teu mover. Vai tirando as pedras, vai tirando os entulhos, vai tirando as raízes de amargura, vai tirando as mágoas, vai tirando a falta de perdão, vai tirando o orgulho, vai tirando o ciúme, vai tirando a inveja, vai tirando a prepotência, vai tirando as pedras, vai tirando os entulhos. Trabalha na minha vida, oleiro, faz de mim o que o Senhor quer. Eu me rendo desta noite, ó Senhor. E assim diz o Senhor: não posso fazer eu assim de vós, ó casa de Israel, como o oleiro faz com o barro que está nas suas mãos. Será que não poderei eu fazer assim de vós, ó filha, ó filho, como o oleiro faz com o barro que está nas suas mãos? Tu é barro na mão do oleiro, ele tem um projeto na tua vida, te fazer um vaso nas suas mãos. Então somente se renda nesta noite ao trabalhar do oleiro.